Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez Marquinhos para mais um episódio do Vem Cienciar com meu amigo Geison Isidio aí, professor Geison, como é que o senhor tá? Fala Marquinhos, olá ouvintes, estamos bem? Tentando melhorar um pouquinho a cada dia. E tu, Marquinhos, como é que vai essa força por aí? Tô bem, cara, naquela corrida de sempre aí. E saudade do amigo aí, né, cara? O Geison, para quem não ouviu nosso último episódio, tá lá em Barcelona passando frio lá, virando picolé. E tá aí no seu segundo pós-doc, né, Geison? E, e hoje até o nosso tema, vou deixar para o Geiso abrir, falar um pouquinho mais, tem a ver com que o professor Geiso está lá em Barcelona fazendo, né, Geiso? Fala aí para o pessoal que está ouvindo a gente, qual que vai ser o tema do nosso episódio hoje. É isso aí, Marquinhos. Então, vocês que nos acompanham já das temporadas anteriores, já devem saber que a gente sempre tenta, na medida do possível, pagar as dívidas aqui. E essas dívidas seriam, né, os comentários que vocês fazem, as sugestões que vocês deixam para a gente, seja lá no Spotify, seja no Instagram. E hoje não vai ser diferente aqui. A gente vai entrar numa temática de se eu posso, se eu devo, ou deveria fazer mestrado, fazer pós-graduação. Que foi uma pergunta já bastante feita para a gente, né, nos últimos anos. Professor Jason, será que seria interessante aí eu seguir um caminho de mestrado? Será que eu devo me qualificar? Será que eu devo continuar estudando ou trabalhar é melhor? Então, a gente vai hoje aqui destrinchar um pouquinho desse assunto tão interessante com vocês. E nós temos aqui duas visões diferentes, não em termos de opiniões, mas diferentes em termos de caminho seguido, profissionalmente falando. O professor Marquinhos vai contar um pouco da experiência dele para vocês todos, eu posso contar a minha experiência também. E a gente vai trazer aqui, claro, além das nossas vivências profissionais, a gente vai trazer um pouco para vocês dos dados, os dados científicos que a gente tanto adora, né, que estão sendo levantados e estão apontando para um cenário que às vezes acaba tirando um pouco o sono nosso, principalmente nosso de pesquisador, de cientista, né? Porque, claro, a gente como cientista, como pesquisador, quer ver cada vez mais a pós-graduação, os mestrados, os doutorados brasileiros se fortalecendo, né? Porque eles são justamente o ambiente onde a gente forma cientistas no Brasil, ou até mesmo, né, os cientistas desenvolvem as suas carreiras, porque tem gente que, né, a gente vai falar ao longo desse episódio, tem gente que acaba fazendo ali seu mestrado, doutorado, e não seguindo aí numa carreira acadêmica. Então, ele foi cientista por um curto período de tempo, né, mas deu a sua contribuição com toda certeza para a ciência. Vamos lá, vamos trinchar esse tema então. Devo fazer ou não devo fazer mestrado? Marquinhos, você que foi um cara aí que depois da graduação não seguiu para o mestrado, mas enfim fez também uma pós-graduação lato sensu, né? Uma pós-graduação de especialização. Começa aí contando um pouquinho da tua experiência para o pessoal. Então, vamos lá, falar um pouquinho aqui. Bom, contando a minha história, né, de profissional e formação acadêmica, eu graduei como bacharel em ciências biológicas, junto com o Jason ali, na verdade eu formei um ano depois do Jason, né, mas a gente fez várias disciplinas juntos e tal. E já no meio da faculdade eu comecei a dar aula. Então, eu já tinha essa ideia de enveredar aí para o ramo da educação, né, eu queria ser professor. E eu me formei em início de 2005, e eu já dava aula, e eu fiquei muito tempo dando aula só com a graduação, né? Eu não tinha pós-graduação. As minhas pós-graduações, perdão, olha o professor falando, as minhas pós-graduações surgiram, né? As oportunidades surgiram no ano de 2012 em diante. Então, eu fiz ali de 2012 a 2017, não, mentira, 2011 a 2017, a 2016, eu fiz as minhas pós-graduações. Uma em gestão educacional e uma em gestão ambiental. Né? Ambas pós-graduações lato sensu. A gente vai discutir um pouquinho mais sobre essa história da pós-graduação, a diferença entre lato sensu e stricto sensu, né, Jason? E essa minha história, ela, claro, teve uma questão muito peculiar, familiar, então, que eu, quando me formei, comecei a ganhar um dinheirinho um pouquinho melhor do que
eu ganhava quando estava na graduação, que basicamente só nem me sustentava direito, eu comecei a ajudar familiares e tal, né? Minha mãe, meu pai, né? E aí irmãos. E aí a gente eu optei por não ir para o mestrado, porque é uma coisa que me exigi muito, né? Eu não ia conseguir trabalhar quanto eu gostaria, quanto eu queria e tal. E aí a vida foi caminhando, foi acontecendo, né? Como as coisas assim, a gente, né? A vida não está nem aí para o teu planejamento, né? Então a gente, né, eu acabei que hoje eu tenho pós-graduação lato sensu, né? Tenho a minha graduação, minha pós-lato sensu, e como o Giz falou, eu não fui para a parte acadêmica, porque para a parte acadêmica, basicamente, você precisa ter uma pós-estricto sensu, né? Um mestrado, um doutorado, para ser um pesquisador, né? Com mais capacidade. Aí eu pesquisei, fiz pesquisa na época de graduação, um pouquinho depois ali, mas nada muito relevante. Então, a minha história foi essa. Assim, eu tenho minhas pós-graduações lato sensu, né? Depois a gente fala um pouquinho da diferença entre a lato e a estricto. Eu acho que já vale a pena comentar agora, Jason. Ah, podemos comentar isso, senão o pessoal fica curioso. Então é bem simples, pessoal, na verdade. Depois, se o Marquinhos quiser adicionar alguma coisa. Mas, segundo o MEC, né, o Ministério da Educação, no Brasil, a definição da Lato Sensu seria os cursos de especialização e entra também os MBA, né, que o pessoal aí da administração gosta de fazer bastante. E os cursos stricto sensu seriam, então, os cursos de mestrado e doutorado. Como o Marquinhos falou para vocês, esses cursos mais nível acadêmico, né, onde o cara ali está muito preocupado com a publicação, com ser cientista, e, de repente, até seguir uma carreira acadêmica para o resto da vida toda, né? Quer completar aí, Marquinhos? Eu queria só comentar que, dando uma pesquisada antes da gente gravar aqui, estava vendo que é uma coisa que eu imaginava que era assim, mas eu nunca tinha visto isso oficializado num documento, ou sei lá, num artigo, né? E eu vi alguns artigos falando, artigos jornalísticos, tá, gente? Não artigos científicos especificamente, mas falando que a pós-lato sensu, ela tem o intuito de te preparar para o mercado, basicamente. Ser uma parada mais técnica, para você aplicar diretamente no mercado. Né? Então, as especializações, MBA e tal, ser uma coisa mais direcionada para o mercado, para o trabalho, uma coisa mais técnica, mais pragmática. E a pós-estricto sensu, mestrado e doutorado, para te preparar para uma vida acadêmica, aprofundamento, né? Mais da questão científica mesmo do negócio, você conseguir aprofundar mais para pesquisar na área, né? É bem legal esse dado que o Marquinhos trouxe para vocês. E, assim, se a gente adiantar um pouquinho os passos aqui nesse episódio e, né, trazer um pouco da nossa experiência e dos dados atuais que mostram realmente uma evasão muito grande das pós-graduações ou um decréscimo na procura também por entrar nas pós-graduações estrito sensu, nessa pós-graduação acadêmica. Então, um dos porquês que tem sido levantados é justamente esse ponto que o Marquinhos tocou agora, né? A falta da pós-graduação stricto sensu te preparar para o mercado de trabalho. Né? Então, a stricto sensu, ela te prepara muito bem para uma vida acadêmica, para você ser um cientista, para você ser um professor universitário, um pesquisador no instituto de pesquisa privado, algo assim, numa indústria, né, que necessite que tenha lá um setor de pesquisa e desenvolvimento. Então, tirando esses caminhos aqui, a pós-graduação stricto sensu, ela acaba não atingindo muito bem assim alguns objetivos da sociedade. Então, nos últimos anos, acabou surgindo dentro das stricto sensu os cursos profissionais. Então, os mestrados profissionais, os doutorados profissionais estão agora em termos embrionários ainda, né, começando a surgir. E isso, no meu entender, passa a ser algo bastante interessante, porque aí você pega um profissional, né, nesse nível que o Marquinhos falou agora, de repente um professor que queira fazer um mestrado, mas que já é professor, não vai querer largar suas escolas, seus estudantes tão queridos, né, mas ele quer qualificação, ele quer, de repente, fazer um trabalho que seja publicável também. Bom, ele tem agora a opção não do mestrado tradicional, acadêmico, estrito sensu, né, aquele mestrado que todo mundo conhece, mas agora existe um mestrado profissional, por exemplo. Né? Inclusive,
Aí em Santa Catarina, onde Marquinhos está, a gente tem um que eu vou citar, né, porque eu conheço bastante bem a realidade, que é o nosso Prof. Bio, né, um mestrado para professores de biologia, então que tem tido enorme sucesso aí no Brasil, e claro, existem outros, né, eu poderia falar aqui dos prof da física, da matemática, enfim, e outros que estão surgindo aí, como o da farmacologia também, que eu conheço bastante bem na Universidade Federal de Santa Catarina. Então, né, assim, a diferença basicamente é essa, mas fazendo essa ressalva, então, que a gente tem, dentro dos estritos sensos, também aí alguns que são mais profissionalizantes nos últimos anos, e tomara cresçam muito mais, né? O Prof. Bill, ele é idealizado pela UFMG, né, Federal de Minas Gerais, mas ele tem vários polos, né, Santa Catarina, alguns que é um deles, né? Mas o título, se não me engano, é pela UFMG, né, coisa assim. Mas é bem bacana, mas é um pouquinho diferente, né? Mas vamos lá, gente, assim, vamos pensar agora de uma forma mais direta, né? Por que que eu, por exemplo, não fui para o mestrado? Cara, basicamente uma questão financeira, tá? Qual que é a minha realidade como professor de ensino médio, hoje professor de cursinho, basicamente, né? Não dou mais quase aula para ensino médio. As minhas pós-lato sensu não influenciam no meu salário. Talvez a pós em educação influencie um pouquinho no meu trabalho em si, né? Eu aprendi muita coisa, assim, na pós de gestão educacional, mas financeiramente acabam não influenciando muito. Talvez o mestrado influenciasse mais, né? Talvez com o mestrado eu pudesse começar a dar aulas em graduação e tal. Só que, qual que é a minha realidade hoje? O mestrado te exige demais, né? É uma exigência muito grande. Mesmo o mestrado profissional é uma exigência muito grande. Então, eu teria que, por exemplo, diminuir muito a minha carga de trabalho, diminuir muito o meu salário, e talvez isso não fosse possível nesse momento, né? Porque tem meus compromissos financeiros aí, e talvez eu não conseguisse. Então, para mim, basicamente, um mestrado seria uma realização pessoal e não uma coisa que eu buscaria para o meu trabalho, especificamente. Porque hoje acho que eu não mudaria mais de profissão para virar um pesquisador e tal. Mas o empecilho é a questão financeira, né? Porque os mestrados têm muita vaga sobrando hoje em dia, né? Estava pesquisando que tem muita vaga sobrando de mestrado. O problema é que essas vagas são vagas sem bolsa, e quando tem bolsa, também o valor da bolsa é um valor baixo, né? Não é uma coisa que vá, por exemplo, se equiparar ao que eu hoje consigo receber dando aula, né? Então, para mim, é uma realidade muito distante. Eu não sei se eu hoje largaria as coisas para fazer um mestrado, né? Então, tudo depende. Acho que quem sai da graduação para um mestrado direto já é um pouco mais fácil, já está naquele ritmo de estudante e tal. E como eu comentei antes, eu não tive. Eu optei por fazer outra coisa, né? Mas não sei o que tu pensa disso, sim, Jason. Realmente, agora o Marquinhos tocou num segundo ponto que talvez explique o porquê desse aumento de desinteresse ou de evasão das nossas pós-graduações, que realmente ou é a falta de bolsa, ou mesmo quando a bolsa existe, o valor dela que é muito pequeno. Então, os bolsistas aí de mestrado, de doutorado, eles ficaram sem reajuste durante muitos anos. Recentemente, agora vocês sabem, o Brasil teve uma troca de governo, né, teve uma troca de filosofia no comando nacional, e existiu um reajuste bem significativo no valor das bolsas, mas que, assim, se a gente considerar todos os anos, né, que elas ficaram defasadas, realmente ainda o valor não é o suficiente para viver, por exemplo, numa cidade como Florianópolis, né, que é uma cidade bastante cara. Então, assim, mesmo que você, né, Marquinhos, se você largasse teus empregos todos para viver de uma bolsa de mestrado, né, seria basicamente impossível, porque a gente, numa certa idade, a gente assume compromissos, né, com família, existem outras contas, outros boletos a pagar que a gente realmente não tinha quando nós éramos lá estudante de graduação, podendo ser ajudado por pai, por mãe, né? Então, é diferente. Agora, o momento nosso na vida é realmente a realidade, né, nos impõe coisas bem diferentes. Então, o que os órgãos, né, de fomentos brasileiros fizeram recentemente, vou citar aqui mais especificamente a CAPES, ela aprovou
uma portaria para, então, permitir que os programas de pós-graduação, eles conversem lá nos seus colegiados e decidam até quantas horas o estudante que recebe bolsa poderia trabalhar em algum outro ramo empregatício para complementar um pouquinho da sua renda. Ou seja, o mestrando hoje em dia, né, o estudante que está fazendo o mestrado, mesmo que ele tenha bolsa, pode ser que ele não seja dedicação exclusiva. Pode ser que ele esteja autorizado aí a trabalhar 8, 12, 16 horas, não sei, né, depende do caso, em algum outro lugar, para completar um pouquinho mais da renda. Mas isso, claro, depende do programa de pós-graduação, depende da universidade, depende do orientador, do tipo de trabalho que está sendo feito, né? Enfim, muitas coisas. Não tem como a gente cobrir todas essas respostas nesse episódio aqui para vocês. Mas mesmo assim, né, gente, se você pensar numa bolsa aí de mestrado, que ela tem um valor de menos de R$ 2.000, e aí você vai complementar ele com outro emprego lá, pouquinhas horas, que você consiga aí mais uns mil e pouquinhos reais, pô, basicamente assim você vai conseguir pagar um aluguel em Florianópolis, não vai conseguir morar muito bem e vai comer ali, né, meio dependendo ali do restaurante universitário, então não vai ter luxo nenhum. E assim, como o Marquinhos ressaltou já mais de uma vez nas falas dele, a contrapartida é pesada. O mestrado te exige muita leitura, te exige muita pesquisa, você vai ter que fazer os experimentos, vai ter que fazer as disciplinas, então são 2 anos da tua vida ali bem estressantes. Ainda mais para a gente que está já com uma idade um pouco mais avançada, que já não tem mais todo aquele pique, aquela capacidade cognitiva como vocês jovens, é difícil, é bem complicado. Eu fico pensando hoje, assim, que se eu tivesse seguido o caminho do Marquinhos, né, de não fazer o mestrado lá depois da graduação, agora, nesse momento, não seria nem só a questão financeira. Assim, se eu trabalhasse numa empresa, ela dissesse, não, a gente banca teu salário para você ir lá fazer o mestrado, depois tu volta aqui trazer conhecimento para a gente, vai estar empregado, tudo certinho, beleza, não precisa assumir a bolsa lá. Mesmo assim, eu pensaria muitas vezes, porque a carga cognitiva de exigência de um mestrado é muito puxada. Para mim, mesmo sendo jovem, me custou bastante, né, de você ter até aqueles momentos assim, pensar, pô, queria ser cientista, eu vim aqui, ninguém, né, colocou a faca no meu pescoço, me empurrando aqui para dentro, não, eu vim por livre né, vontade, fiz a seleção de mestrado, passei, estou aqui, eu gosto disso, eu quero fazer, mas te exige tanto, assim, que às vezes você para e pensa, pô, vale a pena mesmo, assim, eu ficar aqui sofrendo e ganhando pouco, né, aquele pai e mãe dizendo, pô, quando que vai trabalhar? Quando que vai trabalhar? Quando que vai parar de estudar? Mas, enfim, escolhas à parte, a gente sempre tem que mostrar os dois lados aqui para vocês, né? A parte boa, legal, de ser cientista, de fazer ciência, mas também os perrengues, né? Que a gente tem que passar ao longo da nossa capacitação acadêmica aí para chegar aqui um dia. Mas então, Jason, eu acho que até quem sai direto da graduação aí, às vezes tem um empecilho financeiro também, né? Porque às vezes a família não né, já está se apertando para conseguir dar uma força pro cara, ou o cara já está se mantendo sozinho, mas é muito apertado e tal, e o cara tá doido para se formar e poder ganhar um pouquinho mais, né? Foi o meu caso, por exemplo. Então, eu acho que esse fator financeiro, cara, é um fator que limita, assim, que muita gente não segue a carreira acadêmica por isso, né? Pensar lá no futuro também, pô, mas é isso, se eu não consigo passar num concurso na Universidade Federal, eu vou viver de pesquisa, porque a rede privada, fora alguns poucos nichos, assim, não valoriza muito essa pós-graduação estricto sensu, né? É pouco valorizado. Né? Então, acho que esse é um fator limitante, assim. Né? Não só para a gente, na nossa idade aqui, não só para os velhinhos, mas também para a galera que está se formando aí. Né? E, cara, outro fator que eu acho que limita um pouco, né? Porque tá sobrando vaga de pós-graduação nos últimos anos, né? Então, um outro fator que limita é o que tu falou aí, da questão do quão complicada é a graduação, a pós-graduação aqui no Brasil, estrito sensu, mestrado, doutorado, né? Quanto ela exige de ti. E aí, tu vê, por exemplo, aqui no Brasil a gente tinha
parece que 0,7% das pessoas entre 24 e 60 anos têm mestrado ou doutorado. 0,7%, cara. Aí você vai lá para a América do Norte, por exemplo, esse número já é só para os 14%. Olha que absurdo. Olha a diferença, né? Mas tem um detalhe, cara. E aí, não, é uma coisa que eu queria discutir contigo aqui, a gente nunca falou sobre isso. A graduação lá na América do Norte, por exemplo, não sei na Europa, mas na América do Norte, a graduação em si ela é mais fraca do que aqui, de forma geral. Eu tenho um amigo que foi meu ex-aluno, que foi fazer biologia na Universidade de California Davis, que é uma das melhores faculdades de biologia da América do Norte. E ele disse para mim assim, Marquinhos, eu cheguei na graduação, as tuas aulas de genética do ensino médio eram mais difíceis do que na graduação. Só que ele fez o mestrado lá, e o mestrado foi pesado. Então lá eles pegam pesado no mestrado também. Só que como a graduação é muito fácil, o cara é obrigado a fazer um mestrado. Aqui a gente não, a graduação já é muito pesada, né? Com certeza, Marquinhos. Acho que esse é um fator. Assim, antes de responder a tua pergunta, esse 0,7% que você citou aí está em queda, né? Então é mais preocupante ainda. Assim, se você olhar os relatórios elaborados aí a pedido da CAPES, a gente vê essa queda na proporção do número de mestres e doutores da população brasileira. O que já era baixo está ficando menor ainda. Então, a gente está indo lá para a rabeira lá dos rankings, ganhando de países que realmente, basicamente, não tem ciência. Enfim, né, temos que reativar, recrescer esse número no Brasil. Mas sim, Marquinhos, então, eu também, né, nunca trabalhei numa universidade nos Estados Unidos, a gente só tem contato, né, via nossos estudantes que estão lá, ou que fizeram estágio lá, ou professores das instituições de lá, né, sejam argentinos, chilenos, né, brasileiros, que também, né, foram tentar a vida fora do nosso país, e o que eles falam aqui no geral, né, claro, no geral, tá, pessoal, não vamos falar de casos específicos, de uma graduação específica de uma super universidade norte-americana, né, não, no geral, assim, o curso de graduação, ele é um pouco mais fraco, ele é um pouco mais inicial, né, e isso tem, para quem quiser depois ir buscar os porquês, tem uma razão histórica, né, uma política de desenvolvimento dos Estados Unidos que acabou, né, então, tomando esse nível das graduações, elas serem um pouco mais fracas, um pouco mais básicas, e aí você cria, então, um mestrado, para ele ser um aprofundamento, né, para ele ser um complemento aqui da formação básica que eles têm lá no college, né? No Brasil, no geral, também, não dá para a gente pegar agora um caso muito específico de uma universidade, uma faculdade muito fraca, mas, no geral, as nossas graduações são bastante boas, bastante fortes. Claro, né, pessoal, quando a gente elogia que, mas não, calma, a gente sabe que as nossas graduações têm problemas, a gente sabe que falta estrutura, falta mais aula prática, falta mais internacionalização, aulas em inglês, sei lá, em espanhol e coisa nesse sentido. A gente sabe de tudo isso. Mas, no geral, elas são bastante fortes. E se a gente pegar agora especificamente aqui dentro da Federal de Santa Catarina, né, do curso que eu e Marquinhos conhecemos tão bem, que é o curso de Ciências Biológicas, os estudantes começam já muito cedo a procurar os seus estágios de iniciação científica. Então, por mais que a graduação acabe tendo ali, falta isso, falta aquilo, o próprio estudante ele vai trabalhar de uma forma voluntária, ou às vezes ele consegue uma bolsa, né, para trabalhar lá umas 20 horinhas por semana, nos laboratórios. Então, ele acompanha ali o estudante de mestrado, acompanha o estudante de doutorado, ele vive a realidade do laboratório, às vezes ele acaba até fazendo o seu trabalho de conclusão de curso lá dentro daquele laboratório, e isso dá para ele uma formação forte, né? Aí o cara sai com essa formação forte, vai pegar um mestrado, às vezes ele fica até um pouco desmotivado, assim, pô, mas olha só, aqui no mestrado, né, eu tive aula do Marquinhos de genética lá no ensino médio, muito forte, aí tive na graduação, fiz genética com o professor André, com o Geiso, muito forte, aí cheguei aqui no mestrado, parece que eu estou andando para trás, né, vim aqui no mestrado para ver genética mais forte ainda e, na verdade, não tem, né? Está sendo mais fraca do que eu tive na graduação ou no ensino médio. Pode acontecer, né? Tudo depende da tua capacitação.
Então, o que acontece também para tentar driblar um pouco esse problema que o Marquinhos trouxe aí para vocês é que, às vezes, o cara não faz o mestrado. Ele faz uma graduação muito forte, né? Publica lá o seu trabalho de conclusão de curso e tal, e ele já dá um jump direto, né? Ele pula direto para um doutorado. Eu, particularmente, nunca recomendei isso para os meus estudantes ou para as pessoas que me pediram conselho, porque o mestrado é sofrido, é cansativo, é estressante, mas ele te dá uma maturidade de 2 anos para você entender como é que funciona de verdade o mundo científico, né? E se você passa direto da graduação, por mais forte que ela seja, com, né, você tendo bastante conhecimento, quando você cai direto no doutorado, você fica assim, parece aquela barata tontinha ali tentando se situar onde que eu tô, e tem pessoas muito fortes do teu lado, às vezes mais velhinhas como nós, que estão ali fazendo o seu doutorado, professores que vão te cobrar um monte, o programa que vai te cobrar publicação, tá. Então, acaba não sendo muito bom para a saúde mental, você pular, você queimar etapas, né? Sair direto da graduação para o doutorado. E, de novo, a gente sabe, vai ter pessoal escutando aquilo, dizendo, pô, mas como assim saúde mental? Eu pulei direto da graduação para o doutorado e sou fascinante, sou um grande pesquisador. Sim, eu sei que acontece. Tem estudantes que passaram por mim, que fizeram isso, que estão muito bem hoje em dia, porém eles são a exceção, né? A regra que a gente vê, e se a gente pegar agora mais a realidade mais recente no mundo pós-pandemia, é que a saúde mental preocupa bastante, né, estudantes de mestrado e doutorado. Então, eu não recomendaria hoje, salvo exceções, né, que as pessoas queimassem essa etapa, mesmo fazendo uma graduação bastante forte. A gente até tem alguns conhecidos que fizeram isso, né? Mas o cara tem que ser meio gêniozinho, assim, para conseguir fazer, né? Para conseguir sobreviver e sair com a saúde mental intacta ou semi-intacta. O cara tem que ser um gêniozinho. O meu orientador, Maurício Graip, um abraço, Maurício, foi um que saiu para o doutorado direto aí, no Ucrânia. Geisen, eu estava, essa nossa pesquisa aqui para bater esse papo, estava vendo algumas declarações do professor Ricardo Galvão, né? Que é presidente da Associação Brasileira de Universidades Federais, né? Isso que como é que é? Presidente do nosso querido CNPq hoje em dia. No CNPq. Então. E o Galvão estava comentando, eu não sabia que ele era presidente do CNPq, tu vê como eu estou bem por fora aí, mas o Galvão estava comentando que uma das coisas que diminuiu bastante de 2020 para cá, a procura por pós-graduação, foi o negacionismo, né, cara? O negacionismo, a desvalorização da ciência, né? Hoje em dia, cara, é muito doido assim, você vai discutir com as pessoas sobre alguns assuntos que a gente conhece um pouco, né? Porque pesquisa, né? Porque vive de ciência, como eu sempre falo, não sou cientista, mas eu vivo de ciência, né? É, baseando em conhecimento científico que outras pessoas produzem, né? E aí o cara não sabe nada, mas quer discutir de igual para igual, né? Então as pessoas têm essa ideia, elas acham que entendem, né? Sem nunca nem pesquisar na área, acham que entende como funciona a vacina, acham que pode dizer que a vacina é experimental, né? Que vacina causa autismo, que não sei o quê. Os caras, a pessoa nunca leu nada na área, não sabe como funciona a vacina, não sabe qual desenvolve a vacina, não sabe quais são as fases de teste. E esse negacionismo tá levando as pessoas simplesmente a achar, eu não preciso disso. Quando a gente sabe que dependendo da profissão que você vai ter, um mestrado ou um doutorado pode ser, né, essencial. Uma pós-graduação pode te ajudar muito. Então as pessoas estão desistindo. Eu acho que o primeiro passo é desistir da pós-graduação e se caminhar nesse caminho negacionista que a gente está indo, cara, né, com um perfil político, né, negando ciência, né, e com uma síndrome de Dunning-Kruger absurda, né, dessa galera que acha que sabe mais que especialista. O próximo passo é diminuir a graduação, começar a diminuir os alunos de graduação. Não sei se tu concorda com isso, Jason. Efeito em cascata, né, Marquinhos? Acho que não tem como não concordar. Você falou muito bem do Dunning-Kruger e, para não me repetir, eu vou citar aqui um trabalho bem interessante da professora Regina Sordi. Ela tem um Instagram bem bonitinho, a gente segue eles lá, se vocês quiserem saber, né, os pequenos cientistas, se quiserem saber o Instagram dela, é só ir lá no nosso, ver quem a gente segue.
A professora Regina Sordi faz um trabalho com crianças, aí em Florianópolis, crianças de escolas, e ela conta nas palestras dela, eu já tive a oportunidade de ver umas 3 vezes a palestra dela, inclusive ela está na TV toda hora falando sobre o projeto, que é maravilhoso. Ela fala que algumas crianças bem novinhas, elas já têm o medo ou a raiva do cientista. Gente, de onde veio isso? Sabemos que não foi da escola, né? Isso vem de casa. Então, vejam o problema que é o negacionismo. Não é só que o indivíduo anti-ciência, né, ele causa mal para ele, né? Ele pode, de repente, por ser negacionista, não se vacinar e acabar, né, infelizmente, falecendo. O problema é muito maior. O indivíduo negacionista, ele influencia outras pessoas ou ele influencia outras gerações, já que a gente fala bastante de genética para vocês, passa esse aprendizado para filhos que eventualmente vão passar para netos. E a coisa vai, então, são gerações destruídas por causa de uma pessoa. Né? Esse menininho, essa menininha que tem ali seus 9, 8, 10 anos de idade, fazer um desenho de um cientista como se fosse um ser diabólico que vai fazer mal para ela, sabe? Que vai espetar ela, que vai injetar um chip nela para controlar, para transformar ela num bicho. Cara, isso não é ensinado pela televisão, isso não é ensinado nas escolas, isso é ensinado por pais de propósito. Né? Então, é um problema realmente muito grave. E aí você vem com o efeito cascata, se as crianças, filhas de pais negacionistas, começam a ser negacionistas, né? Elas, obviamente, não vão querer fazer um curso de graduação, elas vão seguir, sei lá, um youtuber, ou o pai, a mãe, ou vão desenvolver uma carreira, como o Marquinhos gosta de brincar comigo, que é uma carreira de catequese, né? Sei lá, elas vão, né, entrar para dentro de alguma igreja, alguma coisa assim. Né? Obviamente, não será o caminho do conhecimento que elas vão escolher. E aí, se você tem menos gente buscando conhecimento no nível de graduação, obviamente isso vai estourar lá na frente também com menos mestrandos. Menos mestrandos significa menos doutorandos. Né? Menos doutorandos significa menos professores universitários, menos cientistas, menos população super especializada, e significa diminuição naquele número de 0,7% que o Marquinhos trouxe para vocês anteriormente. Então, é um problema realmente bastante grave. O Galvão tem falas muito interessantes, com dados científicos, ou seja, não é simplesmente uma opinião política dele dizendo, fala do ex-presidente. Não, ele mostra por que o ex-presidente causou esse problema todo na nossa sociedade, né? E agora é complexo, para você reverter, não é fácil, não é do dia para a noite, né? É um trabalho muito grande que infelizmente, né, não foi nem a pandemia, aparentemente, que mostrou para as pessoas que a vida delas depende da ciência, que a gente está envolvido com ciência a todos os momentos da nossa vida, que o celular que você tem na mão, o smartphone que você tem na mão, ele é fruto de ciência, as roupas que você usa são frutos de ciência, o carro que você anda, a casa que você está, a cama que você dorme, tudo é fruto de conhecimento científico. As maravilhas que a gente tem e também algumas coisas não tão boas que a gente tem no presente momento na nossa vida, na vida, eu digo, da espécie humana, elas são frutos de conhecimento científico. A arquitetura é uma ciência, a engenharia civil é uma ciência, né? A engenharia têxtil é uma ciência e por aí vai. A medicina, né? A parte da saúde, biologia, etc. Então, nós estamos envoltos por ciência o tempo todo. E aí, como é que uma pessoa quer ter o estilo de vida que todo mundo quer ter hoje, quer ter um bom carro, uma boa casa, ter dinheiro, ter o seu smartphone, ter o seu videogame super legal, se tudo isso é ciência, ela é anti-ciência. O discurso é completamente incoerente. Na minha cabeça, na minha visão, se essas pessoas se isolassem lá no meio do nada, no meio de uma floresta, no meio do deserto, e elas começassem a desenvolver as suas próprias maneiras de sobreviver lá isoladas, ou seja, caçando com armas que elas vão montar, desenvolver, aprender tudo sozinha do zero, ok, elas poderiam ser anti-ciência, não anti-ciência geral, anti-ciência essa que a gente faz aqui, no mundo, onde todos nós estamos conectados.
elas estariam negando essa ciência que todos nós fazemos e estariam desenvolvendo a ciência delas mesmas. Aí elas poderiam ser negacionistas. Agora, querer se inserir no meio da sociedade, com todas as benesses que a sociedade tem, e ser anticientífico ou anticientistas, para mim é uma incoerência absurda. Você está basicamente condenando aí algumas mentes ao aprisionamento, né? Seus próprios filhos ou outras pessoas, que invariavelmente, né? Já falei isso antes, a gente já falou disso em outros episódios, invariavelmente pode levar até a exclusão, a morte dessas pessoas, desse planeta aqui, né? Ô, Jason, eu assino embaixo tudo que tu falou aí, cara, e deixa eu fazer um meia-culpa aqui, que lá na 2020, quando a gente começou a gravar, eu dizia, olha, tem esperança de que com essa onda, né, de Covid e tal, com a pandemia, a gente vai entrar num novo iluminismo, que a gente vai dar valorizar a ciência. Cara, eu retiro tudo que eu disse. Eu estava muito errado, velho. O problema é que eu tinha esperança na espécie humana e não sei se a gente deve ter, cara, porque depois tudo que é artigo científico mostrando que a vacina é segura, que a vacina é, né, eficaz, que cloroquina não funciona contra a Covid, que ivermectina não funciona contra a Covid, que ozônio não funciona. Tem artigo, cara, um monte de artigo, né? Aí tu pega meia dúzia de artigos que falam o contrário, que é embasado. Pô, tem artigo que fala de homeopatia, mano. Eu tô brigando agora com uma professora da escola que eu trabalho, porque ela tá vendendo para os alunos, né, a homeopatia como se fosse ciência. Eu falei, cara, tu tá errado. Não pode falar para o aluno que isso tem validade científica, porque não tem, né? E então eu já meio que perdi as esperanças, cara, de a gente conseguir recuperar essa galera. Assim, eu bato nessa tecla, já dou a cara a tapa, porque eu entro em sala de aula. Na minha primeira semana, em todas as escolas que eu dou aula, eu falo, né, defendendo a vacina, dou aula de metodologia científica, eu falo, né, por que cloroquina não funciona, eu mostro dados, mas não adianta, cara. Não adianta, as pessoas têm a convicção delas, o eu acho, a síndrome de Dunning-Kruger, para quem não sabe, é a pessoa que acha que sabe mais do que o especialista da área, né? E assim, não sou eu o especialista, mas eu me baseio em dados que especialistas trazem, né? E eu costumo, uma coisa muito importante, a gente dizer que a ciência funciona de consenso, né? Aí você tem, por exemplo, vamos lá para falar de negacionismo e aquecimento global. Você tem, esse é um dado, não é um chute, não é uma aproximação, é um dado da Universidade de Cornell. Tá? De 1990 até 2022, você tem 99,9% dos artigos científicos da área dizendo que sim, existe ação antrópica no aquecimento global, ação humana. E você tem 0,1% dizendo que não existe. Aí as pessoas se baseiam nesse 0,1%. Cara, não é assim que funciona a ciência. Sempre vai ter um idiota para falar o merda. Sempre vai ter. Então, assim, a ciência é a consciência, é a maioria, né? Não é unanimidade necessariamente, mas é a maioria, né? Então, é difícil, cara. Às vezes eu me sinto, assim, um pouco frustrado, né, de a gente falar. E eu tô dando aula e tem aquele adolescente que é a família anti-vacina e tá me dando aquela cara de bunda. Não, é brincadeira, assim. Mas é isso aí, gente. Só um desabafo aqui, porque a nossa vida no teu caso cientista, no meu caso divulgador de ciência, né, não é nada fácil, amigo. Não é nada fácil mesmo. É só vocês adentrarem o nosso Instagram ou as redes sociais nossas, pessoais, ou os vídeos que a gente posta aí nos canais do YouTube. Invariavelmente vai aparecer sempre. Não é nem só o cara com a síndrome do Dunning-Kruger, né? Tem os viés de confirmação, tem o cara formado na biblioteca do Zap Zap, e ainda quando são corteses, né? Assim, quando só vem lá com uma churumela qualquer, ok, mas muitas vezes são pessoas extremamente agressivas, né? Que fazem ameaças, como recentemente a gente teve aí um comentário nosso na questão da homeopatia, que a pessoa surtou completamente, né? Bom, assim, nós temos episódio aqui, inclusive, quem quiser voltar para saber um pouquinho mais do viés de confirmação, do Dunning-Kruger, ou mesmo da homeopatia, é só voltar alguns episódios antes, aí vocês vão ver que a gente já debateu sobre isso. Mas, pessoal, a homeopatia é basicamente água, né? Então, é mais barato
Se vocês quiserem um efeito placebo aí, tomar uma água dentro de um comprimido e tá tudo bem, né? E efeito placebo, de repente, é um tema que a gente vai discutir com vocês ao longo do ano também, que é bastante interessante e tem evidência científica bem legal nesse sentido. O que tu acha, Marquinhos? Podemos desencadear para o final aqui sobre sair de cima do muro e começar a responder se realmente devo fazer mestrado ou não? Vamos lá. Posso começar? Que tu entende mais do assunto, vou deixar tu finalizar então. Não, cara, aí é opinião, tá, gente? A gente raramente aqui no Vicencial emite opinião. Só que para esse assunto não existe uma evidência científica clara, né? Não é um assunto onde você consiga se basear em evidências necessariamente, né? Então, como é que eu vejo essa questão, Jason? Eu acho que depende muito do que tu busca. Talvez, se tu quer ser um técnico, basicamente, né? Aplicar alguma coisa, uma pós-lato sensu vai te servir bem. Apesar de eu achar que uma pós-graduação hoje é uma coisa necessária, né? Para te buscar conhecimento mesmo. Então, eu acho que uma pós-lato sensu ela já é suficiente. Agora, se a tua ideia é ser um cientista, se é buscar, né, produzir conhecimento científico, não tem saída, amigo. É mestrado, doutorado, pós-doutorado, e a vida inteira, como o professor Geis está aí, né, no segundo pós-doc dele, né, só tem mais tempo de catequese. O resto, eu acho que então é isso, Geis. Depende muito do que a pessoa busca, né? Eu acho. Mas mesmo assim, ó, mesmo que tu não queira ir para o meio científico, se tu tens a oportunidade, eu como falei, não tive essa oportunidade por N motivos, assim, mas se tens a oportunidade de buscar um mestrado, doutorado, busque também. Eu acho que esse conhecimento nunca é demais, né? O conhecimento, a gente sempre tira proveito de alguma coisa, né? É uma maneira de você crescer como pessoa, né? Em qualquer área que você busca conhecimento, se aprender alguma coisa, sempre vai te ajudar em algo, né? Marquinhos, vou começar por essa tua frase, conhecimento nunca é demais. Realmente, pessoal, assim, claro que cada um tem que saber o que quer, claro que você tem que saber se você quer uma realização profissional, se você quer uma realização financeira, se você tem tempo, se você agora momentaneamente está dedicando as suas energias à tua família, ou se não, ou se você é jovem ou mais velho, você tem que levar tudo isso em conta, né? Por que eu faria? O que eu estou buscando com o mestrado e com o doutorado? Dá para fazer aleatoriamente, se inscrever, passar e lá fazer? Dá. Só que talvez depois você não vá você não vá usufruir de todo aquele teu investimento. Pode até acabar perdendo dinheiro, perdendo tempo, perdendo a sanidade mental aí no meio do caminho, né? De novo, como o Marquinhos falou aqui, uma opinião, né? A minha opinião pessoal, agora, sem embasamento científico mesmo. Eu, quando escolhi, primeiro que já desde muito cedo, eu sempre pensava, bom, se eu for para o caminho aqui das áreas biológicas, eu quero ser cientista. O professor acabou sendo por tabela. Eu queria ser cientista mesmo, eu queria produzir conhecimento. E eu sabia que talvez eu talvez nem tivesse a oportunidade de ficar no Brasil por querer ser cientista. Porque a carreira de professor universitário ou de pesquisador de instituições privadas no Brasil, ela é só são poucas pessoas que entram ali e depois que o cara entrou, tem que esperar ele se aposentar, sair, dar baixa, exonerar ou algo assim para abrir aquela vaga de novo. E se não for extinta a vaga. Então, eu sabia, provavelmente eu seguindo esse caminho aqui, fazendo mestrado, doutorado, vou ter que fazer 1, 2, 3 pós-doutorado, para talvez algum dia voltar para o Brasil, né? E acabou que, pelo meio do caminho, né, eu peguei uma onda ali dos governos nacionais muito bons no Brasil, que expandiram universidades federais, né, pelo Brasil, então aumentou o número de vagas, aquela coisa toda, e eu acabei tendo a sorte lá de passar no primeiro concurso que eu fiz. Então, me coloquei e, né, tô nessa vida até hoje, como o Marquinhos disse, agora continuo buscando qualificação, porque conhecimento nunca é demais, gente. A melhor coisa que aconteceu para mim, de novo, agora só uma opinião, né, durante toda essa minha vida de pós-graduação, foi quando, no momento do final do doutorado, eu realizei que, além de toda aquela qualificação específica que eu estava tendo, que eu ia ser doutor em neurofarmacologia, especialização, farmacogenética, aquela coisa toda,
eu aprendi, eu passei a me sentir um empreendedor, eu passei a entender melhor o mundo, a me conectar melhor com o mundo, a descer, como a gente diz ali no País da Alice das Maravilhas, descer na toca do coelho, ver quem está por trás do cenário do teatro, fazer perguntas mais interessantes, aprender a pensar, né? A gente vem muito no automático, ali na graduação, no mestrado, fazendo, e de repente dá um plim ali mais pelo final do doutorado, e você, nossa, você começa a conectar as coisas, entender o mundo, você vira está quase que pronto para ser um orientador, para ser um chefe de um grupo de pesquisa. Isso foi uma das coisas mais fantásticas que eu achei de ter feito aí o mestrado e o doutorado. Tomara que todo mundo que faça, que escolha esse caminho, também consiga ter esses plins, né, essas conexões que levam bastante tempo, mas que invariavelmente acabam fazendo a gente, como pessoa, evoluir, melhorar e melhorar ao nosso redor também, né? Seja no ramo do empreendedorismo, seja no ramo realmente da academia, né? Então, não temos aqui uma resposta totalmente fechada para vocês, temos opiniões de duas pessoas diferentes, a gente levantou vários perrengues e várias coisas legais que acontecem ao longo da própria vida, né, da parte mais acadêmica ou não, da parte não tanto acadêmica assim. E claro que se vocês tiverem dúvidas específicas aí, cheguem nos comentários para a gente, mande aí recadinho, mas e assim, mais assado, quantos programas são, em que área, como é que eu escolho? Aí a gente grava outros episódios aí para vocês também, com pontos mais específicos, né? Não é, Marquinhos? É isso, professor Jason. Acho que é essa a ideia, né? Se tiver oportunidade, faça, mas também, se você não puder fazer, acho que você vai conseguir sua vida profissional também aí, né? Seguir o seu caminho, não é uma obrigação, mas com certeza vai te fazer crescer como pessoa e muitas vezes como profissional também, né? Certo, professor Jason? Certo, meu querido Marquinhos, com certeza. Crescimento sempre, conhecimento nunca demais. É verdade. Finalizamos por aqui então, Jason. Deixa eu me despedir aqui, dar um abraço na galera, pessoal. Um abraço da Sara, né? A Sara, nossa parceira aqui de podcast, pediu uma folga, um tempo. Ela tá, né, com bastante afazeres aí, tá recém-formada, tá nessa vibe aí de se encaixar no mercado e tal, então não tá podendo tá presente agora, mas Sarinha, fica à vontade, quando você quiser voltar, a casa é sua. Beijo, fica bem aí. Né, e sucesso na sua nova empreitada, né, de recém-formada aí. E é isso, pessoal. Obrigado por ouvir a gente está aqui sempre muito feliz em trazer ciência de qualidade. Geis, um abraço e até a próxima. Valeu, Marquinhos. Um beijo, um abraço para os nossos ouvintes, um beijo para a Sara. Muito sucesso na sequência da carreira dela. Como a gente sempre fala aqui, a Sara tem multitalentos, né? Tomara que ela aí tenha bastante sucesso, né, na área específica que ela escolheu. Deixar aqui um grande agradecimento também, né, para CNPq e para CAPES, mais especificamente para a CAPES, que é justamente quem está me financiando aqui a bolsa de doutorado nesse momento, e que são as duas agências de fomento aí que basicamente sustentam a ciência brasileira, né? Se a gente pensar, mais de 95% do conhecimento científico, ele é feito no Brasil por estudantes de pós-graduação, né? Então, aí os mestrandos e os doutorandos, e boa parte desses caras todos aí são financiados, né? Tem as suas bolsas do CNPq ou da CAPES. Claro que existem também as agências estaduais, todas, que a gente não vai citar aqui, né? Por exemplo, em Santa Catarina tem a FAPESC, e outros estados têm outras agências, mas o CNPq e a CAPES são o pai e a mãe aí da ciência brasileira, né? Então, que eles se fortaleçam, que eles continuem, né? Que os presidentes aí valorizem cada vez mais esses órgãos, porque eles são importantíssimos para a ciência brasileira e, consequentemente, para a ciência mundial. A gente vai trazer ao longo desse ano aí para vocês alguns pesquisadores brasileiros que têm influência muito forte no mundo. É isso, galera. Um abraço e até o próximo episódio.